Cíntia, estamos aqui mais uma vez nesse dia maravilhoso, porque todo dia com Corajosamente é um dia maravilhoso. E qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre vitimismo. Sim, sobre aquelas pessoas que se sentem as vítimas do mundo, que tá todo mundo contra elas, que parece que é tudo contra elas. É sobre esse tipo de gente que a gente vai falar, sobre essa postura em relação à vida ou, dando um nome mais técnico, nesse processo de autossabotagem que é o vitimismo. E se você conhece alguém que seja essa pessoa do vitimismo, manda pra ela. E se você é uma pessoa que recebeu a indicação desse podcast, saiba que você é a pessoa que se faz de vítima. E já estamos aqui já ajudando a sua vida, a jogar na sua cara, porque seu amigo não teve coragem. Demauro, desse jeito ninguém vai indicar o episódio se você falar assim. Eu acho que é assim, ó. Se você tem algum amigo que é vítima, manda. Ou se você acha que esse episódio vai beneficiar algum amigo, alguma amiga que tem alguma vítima ali por perto, sabe? Uma mãe, um marido, uma esposa e tal, mande também. Acho que fica melhor assim. Isso, se você recebeu esse podcast, você pode acreditar em mim ou acreditar na Cíntia. É isso. Tá no ar aí, entendeu? Fica aí no ar, exato. Ô Bruno, por que você quis trazer esse tema? Rolou alguma situação específica? Eu não lembro agora. Eu lembro que você falou, a gente pode falar disso e tal, mas tem alguma coisa específica que rolou ou não? Teve ódio que rolou, né? Porque sempre... Não, mas ele veio de outro podcast, de outro episódio que a gente tava gravando. E aí a gente falou alguma coisa ali que eu lembro do ódio. Esse ódio sempre vem aqui, né? E aí eu marquei o tema e aí já tá vindo ódio aqui já dessa parte. Mas não teve um acontecimento específico, foi um acontecimento no tema mesmo que a gente estava gravando. Não lembro qual tema era, mas surgiu esse item maravilhoso. Quando eu tava preparando o material aqui pra gente conversar, gente, eu lembrei de uma situação, de uma pessoa. E eu acho que vai ser o melhor exemplo pra gente colocar aqui. Eu fiz um projeto com essa pessoa há muito tempo atrás. E ela era assim, o estereótipo do que é uma pessoa que se faz de vítima, que é a vítima e tal. Vamos lá, né? Então, era uma coisa que chamava a minha atenção, mas também chamava a atenção de todo mundo que estava ali no projeto com a gente, porque era uma coisa que destoava muito, assim. Então, ela tinha, por exemplo, né, uma das coisas, vamos falar dos comportamentos que ela tinha, que a gente pode usar aí como exemplos de comportamento de vítima. Ela tinha todos os tipos de tipóia, ela tinha todos os tipos de pescoço, de braço, de perna, de punho. Cada semana ela tava com alguma coisa ali machucada, torta, travada. Então, às vezes, ela vinha com aquele negócio da coluna. Aí, na outra semana, o punho, não sei o quê. Aí, na outra, cada hora era uma coisa. Aí, ela tinha todos os tipos de doença possíveis. Mas eram sempre doenças que não eram muito bem diagnosticadas. Então ela tinha um problema no osso que ninguém sabia exatamente o que era, que ela já tinha ido em todos os médicos, ninguém sabia, ela tinha uma dor que era um negócio. Enfim, tudo que vinha em relação a ela era mais difícil, mais complicado, mais dramático. Então, sei lá, na época todo mundo pegava ônibus para ir trabalhar, né, pra ir lá pro negócio. Mas o ônibus dela era o mais demorado, era o mais cheio, era a dificuldade. Ai, gente, vou agora encarar aquele ônibus, não sei o quê, nananã, a gente, nossa. Mas não tem outro horário, né? Você não pode... Não tem, é só esse e tal. Aí, tipo, sei lá, entrou uma velhinha no ônibus e... Espirrou em cima de quem? Dela. Porque, sabe, era sempre assim, você falava... Meu Deus, não é possível que só com ela acontecem essas coisas, né? Assim, então, se você tá ouvindo a gente, você conhece alguém assim, ou talvez você seja essa pessoa, né? Que parece que o mundo tá contra você, tudo com você é mais difícil, tudo com você é mais pesado, é mais complicado e tal. Esse é o padrão de vítima que a gente tá falando aqui. E a gente não tá falando desse padrão de vítima como algo negativo, né? Porque apesar de dar raiva em algumas pessoas, que não é o meu caso, também é um comportamento que não é... Eu não diria que não é nem positivo nem negativo, porque ele é negativo de certa forma, né? Você se colocar ali. Mas o ponto que eu tô tentando chegar é justamente
não fazer que essa pessoa vá embora, se ela se identificou, porque eu já comecei atacando essa pessoa no começo. Então, me desculpe se você se identificou, não vai embora ainda. Eu não vou te atacar novamente. Enfim. E aí, eu fiquei pensando nessa parte, no que você estava dizendo, se também isso entra como uma pessoa que é negativa o tempo todo, ou eles só andam ali de proximidade, mas não é a mesma coisa? Eu acho que tem mais a ver com o peso que essa pessoa dá para as adversidades da vida. Às vezes não são nem as adversidades, é isso. Tipo, sei lá, quem trabalha em São Paulo pega ônibus cheio pra ir, pra voltar, pega metrô cheio, faz parte, né? Mas pra quem deu o padrão de vítima, isso é assim, não, mas o ônibus dela é o mais cheio, certeza. Porque a linha dela tem menos ônibus, porque ela já ligou na prefeitura e descobriu. Tipo, sabe? Não, mas teve uma pesquisa de não sei quando que falou que nessa linha é a linha que mais tem gente grosseira do Brasil, assim. E é por isso que eu perguntei desse vitimismo, porque exatamente eu não considero que entre pelo lado negativo, mas você acaba lembrando dessas coisas mais impactantes, assim, negativas. Não é ser negativo, mas é você lembrar que o que me faz pensar é quando você tá na fila do supermercado ou quando você tá na fila no carro, no trânsito, a fila do lado sempre parece que anda mais rápido que a sua. E aí, na verdade, acontece 2 vezes de 50, mas você só vai lembrar das 2 vezes de 50 que andou mais rápido, porque é uma parte nossa, né, de fazer isso, enquanto outras pessoas acabam indo pelo lado mais extremo e focando em tudo nessa parte de vítima, que é o que a gente está trazendo. A vítima, ela vai ter, assim, se a gente for olhar pela definição do processo de autossabotagem, né, ela é emocional e temperamental para conquistar a atenção e a afeição. Então isso é uma coisa também que às vezes a gente não se liga, né, que todo esse processo dela é sempre no relacional. Ela não tá sentindo tudo isso e guardando pra ela, tá falando isso pras pessoas, tá falando isso pras pessoas que trabalham com ela, tá resmungando no ponto do ônibus e tal, mas sempre nesse lugar emocional, temperamental, né? Ela tem um foco muito grande nesses sentimentos internos, principalmente os dolorosos e os difíceis, e sempre essa tendência pra Marte. Sempre, sabe? Porque daí eu tive que ir lá e salvar a velhinha, e aí eu me atrasei, perdi mais uma vez o meu ônibus, fiquei mais 2 horas. Sempre essa dificuldade, essa canseira, né? Então, quando a pessoa é a vítima, ela tem um desgaste, ela perde uma energia muito grande com isso. Pelo processo de reclamar, pelo peso que ela dá para as coisas. E quem convive vai perdendo um pouco da paciência, essa pessoa vai perdendo autoridade, porque daí você já não acredita mais. Ou se você acredita, você já fala, lá vem, parece que é drama, sabe? Então, é sofrível para as duas partes. Para quem tá no processo de autossabotagem, porque é mais difícil a vida para essa pessoa, e para quem convive, é tipo, nossa, sabe? Aí vamos sair pra almoçar. Mas é que eu tenho alergia a tal coisa. Aí não sei o quê. Aí, tipo, as pessoas não chamam mais ela pra almoçar. Aí, qual é o processo? Porque ninguém mais me chama pra almoçar, né? Só vai todo mundo a panelinha lá e tal, não sei o quê. Então, né, as pessoas não sabem direito como lidar, porque é difícil de qualquer jeito. E de onde vem exatamente isso? Existe uma similaridade de um tipo de infância que você teve? Vamos à raiz do negócio. Mauro, pergunta maravilhosa. Quando a gente fala de processo de autossabotagem, eu já falei aqui em vários outros episódios, porque a gente já falou de outros processos de autossabotagem aqui, mas é assim, ó. Vocês têm que entender que a autossabotagem é um comportamento que era bom, mas que a gente usa de um jeito, a gente leva pro extremo que ele começa a ficar prejudicial, né? E esse processo todo, ele vai se cristalizar na adolescência, no final da infância, começo da adolescência. Então, esse comportamento, ele foi positivo para você de alguma maneira. Então, chamar a atenção das pessoas por meio da dor e desse jeito mais temperamental, emocional, sentimental, serviu de alguma maneira. Isso foi benéfico de alguma maneira. O
problema é que você cresce, você leva esse comportamento para sempre e continua usando esse comportamento e ele não é mais benéfico, mas ele continua aí, né? Então, a gente pode dizer, né, que a vítima é associada a uma experiência na infância de não se sentir visto ou aceito, o que te leva a acreditar que tem alguma coisa de errado com você. Então, existe uma invisibilidade dessa criança e ela acredita que tem alguma coisa de errado com ela. A vítima vai ser uma estratégia para extrair um pouco mais de afeição das pessoas que de outro modo não estariam prestando atenção em você. O estado de espírito vai imitar um falso um jeito de se sentir vivo, é um falso jeito de se sentir vivo, esse processo aí de sofrimento e tal. Então, no caso dessa pessoa, assim, eu tô fazendo uma análise bem rasa, porque a gente nunca teve muita proximidade e tudo, mas coisas que eu observei e que eu acho que estão muito relacionadas a isso. Eu lembrava... Quando eu entendi a história dela, eu lembrava muito da Amélie Poulain, né? Não sei se vocês já assistiram o filme, a Amélie, o pai dela só se aproximava dela quando ela estava doente, porque ele punha o estetoscópio, não sei se ele era farmacêutico, lembra? E aí, os únicos momentos assim que ele encostava nela, que ele tinha algum tipo de contato, era quando ela estava doente, porque ele punha o estetoscópio, né, e tal, era isso. O caso dessa pessoa era muito parecido, porque o pai dela era enfermeiro, trabalhava muito, pelo que ela contou, assim, pelo que eu soube. E aí, uma vez a gente conversando, ela falou, porque quando eu era pequena, eu tive tal problema e tal. E aí o meu pai ficou uma semana comigo, cuidando de mim, e não trabalhou. Aí a hora que ela contou isso, sabe quando te dá um estalo? Então, assim, porque todas as questões que ela tinha estavam muito relacionadas à saúde. O problema do osso, do braço, do pescoço, da coluna, não sei o que e tal. E o pai era enfermeiro, né? Então, eu acho que nesse caso específico, de alguma maneira, ela só conseguia ter essa atenção, esse carinho nessa família estando doente, né? E tal. Então, de uma forma mais geral... esse processo de vitimização, ele se reforça quando na infância essa criança não está sendo vista de alguma maneira, e quando ela tá doente, ou quando ela, brigaram comigo na escola, e aí os pais, nossa, quem brigou? Como assim? Recebi atenção aqui com essa história, bacana. Brigaram comigo na aula de piano. Olharam feio pra mim lá na rua. Tipo, agora me deu atenção. Então tá. Então, nasce muito esse processo. Quando você falou de começa na infância, me veio exatamente na hora. Que é exatamente como o nosso... Você não sabe falar, você não sabe nada. E você vai nesse lado, né? Que é exatamente de... Você precisa das coisas e você aprende a falar e a conviver. E você continua nesse lado, né? Que é sempre testando e sempre descobrindo a atenção. Tenho um amigo que tem 2 filhos e eu vejo eles fazendo isso um com o outro. Ele me bateu e é tipo, exatamente, você virou a vítima, então naquele momento você está protegido porque o outro é o vilão e vice-versa. Como é foda isso, né? De como isso acaba em algumas pessoas sendo um impacto tão forte e se propagando para a vida inteira, né? E me fez pensar num ponto aqui que mas na verdade só a pessoa hipocondríaca, né? Que é o velho, porque o velho só fala de doença e o velho sempre tá com dor aqui, o dor ali. Mas aí não é o vitimismo, ou será que entra o vitimismo também pelo lado quando a gente envelhece? Te peguei despreparado agora, hein? Não, mas eu acho que com o velho, me pegou despreparado. Mas eu acho que com o velho tem uma outra coisa, assim. A vida da pessoa mais velha tá muito envolvida, assim, tá muito permeada por essas questões de saúde. Porque a gente vai envelhecendo, o nosso corpo, enfim, né, vai perdendo um monte de coisa. Então, de fato, as doenças vão acontecendo no velho. Né, a pressão, o remédio, não sei o quê. Não, ele não tá inventando isso pra chamar atenção. Agora, o diário dele, né, que tá todo dia acontecendo. Todo dia tem alguma coisa. Mas tem sim idosos que a família de fato só tá perto ou só dá atenção quando acontece alguma coisa, né? Quando, agora é sério, aí vai a família inteira lá e tal, enfim.
Então a gente também tem que ficar atento a isso. Será que a gente está reforçando nos nossos idosos, né? Nos nossos avós, nossos pais, as pessoas velhinhas da nossa família ou mais velhas? Será que a nossa atenção a gente só escuta de verdade quando eles estão falando de doença? Quando eles estão trazendo alguma necessidade assim? Ou a gente tem um interesse em outras partes dessas pessoas? Às vezes a gente fala, meu pai só reclama de doença, não sei o quê. Tá, mas você se interessa por outra coisa em relação à vida dele? A sua relação tá em outro lugar, além desse lugar de se sentir obrigada a cuidar e ver se ele tá tomando remédio direito, indo na consulta do médico. Então, eu acho legal a gente falar sobre a vítima, porque é fácil também a gente estar num lugar de olhar e falar, ai, nossa, que vitimismo insuportável, não aguento e tal. Mas o quanto a gente, nesse relacionamento, nessa relação com essa pessoa, a gente também tá reforçando isso. No caso desse exemplo dessa pessoa, né, que eu tô dando aqui, que eu fiz o projeto e tudo, eu não tinha nenhum interesse sobre os assuntos dela, a vida dela e tal. Na época eu tinha lá meus julgamentos, minhas questões, então, no fim, eu acho que a gente só falava de fato, talvez eu só desse atenção de fato quando ela tava falando disso. Do problema da mão, do problema de não sei o quê, aí eu, sabe? Que triste, né? Nossa, que difícil, e, enfim. Eu não tava também interessada em outros assuntos. Talvez se eu tivesse, ela não estivesse falando tanto só disso, né? Eu quis dizer porque eu me arrependi de ter ofendido a pessoa, né? De que é vitimismo, porque não é tão simples assim. Arrependimento aconteceu bem rápido aqui. Você é maravilhoso. Eu dei o já tapa faz na cara um ataque e depois, não, pera. Calma, peraí, gente. Não sei se é isso. Não, porque tudo tem uma explicação, né? A pessoa não é intencionalmente vítima porque ela escolhe ser uma pessoa que sofre e etc. E, na verdade, comecei com essa parte de simplificar como ódio, etc., porque eu me vejo muito no extremo oposto dessa parte do vitimismo. E é tão extremo oposto que até quando alguém tá me contando algo, eu já, na minha cabeça, tento resolver o problema e, aí eu lembro de nem precisar falar nada, sabe? De ter que me segurar ali, porque era um comportamento que eu tinha anteriormente. Obrigado, terapia. Não vou falar o nome do meu terapeuta, que ele não merece. E ele não ouve a gente, então não vai ser citado. Mas de entender... de entender de como é também o meu comportamento nesse outro lado, que é justamente o de querer resolver todos os problemas, indiferente se sejam problemas meus ou não, e de como isso te gera o oposto, que é o estresse de tentar resolver o problema e não poder, porque pessoas são diferentes e você não é aquela pessoa, e exatamente tentar olhar por esse outro lado também, que é o lado meu do problema ali. E de como eu também tenho o meu lado de vítima também, né? A gente sempre que vai contar uma história, a gente se coloca como vítima. Já temos um episódio aqui de drama, que estará na descrição. Cíntia, a pessoa ali, acho que ganhou o troféu de drama no episódio, se eu não me engano, mas só no episódio, né? E é bom ressaltar isso, caso você não viu ainda. Mas todos temos um nível de vitimismo, né? Que a gente coloca quando tá contando uma história, e às vezes sem intenção mesmo a gente se coloca de vítima, né? Nessa parte. E assim, quando o processo da terapia, ele é um processo de autorresponsabilização, né? Então, assim, o paciente vai chegar, vai falar, meu chefe, um puta de um cuzão, fez isso, falou, blá, 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 e me expôs, e me envergonhou, e foi horrível, e enfim. Né? Você traz aquilo que te fez mal nesse lugar. O processo terapêutico é olhar para o quão de responsabilidade você teve naquela situação, né? Mas eu lembrei aqui que você falou que naquela semana da apresentação final você estava meio cansado, estava meio procrastinando, deixou para a última hora. Não foi aquela apresentação que você fez correndo? Foi, tá. Entendi. Então você teve, sei lá, 20 dias para preparar esse material, você preparou em um dia, já numa semana você estava de saco cheio. Você acha que você deu o teu melhor nessa apresentação mesmo? Você acha que aquilo mostrou de fato o tipo de trabalho que você pode entregar? Realmente não foi. Então aí a gente vai olhando de um jeito mais amplo para o que está acontecendo, não com aquela lente focadinha pequena que não enxerga o todo.
Às vezes o chefe é cuzão, mas você também fez tal coisa e a sua equipe também fez tal coisa e tal. A culpa, né? As pessoas gostam de usar a palavra culpa. Ah, é a culpa. De quem que foi a culpa? Quando a gente troca a ideia de culpa pela ideia de responsabilidade, né? Onde está a responsabilidade dessa situação? A gente começa a ver que na maioria das vezes não está numa pessoa só. Cada um tem um pedacinho ali de responsabilidade naquilo que aconteceu. E quando a gente coloca energia nisso, nesse nosso pedacinho de responsabilidade, a gente se sente mais no controle das coisas e essa vítima vai perdendo um pouco de lugar. Porque, gente, a vítima, né, esse padrão, esse processo, vítima é alguém que não tem o que fazer, assim, as coisas acontecem com ela e pronto, ela não tem responsabilidade nenhuma. A vítima é quase o antagonista do que é a responsabilização, né? Porque, nossa, eu tô lá, eu tenho que pegar o ônibus e o ônibus é lotado. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como lidar com isso. Meu chefe é um escroto, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que estudar nessa faculdade que todo mundo é péssimo. Fica difícil de resolver alguma coisa quando realmente você não tem parcela nenhuma, né, de responsabilidade. Como é difícil você também olhar a verdade desse jeito, né? A gente sozinho olhar a verdade desse jeito. Acho que esse que é o ponto que eu quis trazer, de como quando você tá tão habituado a o seu chefe ser o inimigo, ou ser a pessoa burra, ou ser isso e ser aquilo, como que realmente você consegue olhar com a verdade para entender o que é realmente, o que ele é burro e o que ele é inteligente, porque tem coisa que a outra pessoa é inteligente, e o mesmo de você, e de como acaba sendo como uma rotina sua, né? Um padrão seu, um comportamento padronizado que você, indiferente se você troca de emprego ou amigos ou faculdade, você acaba repetindo a si mesmo o padrão, né? Como é foda também pra você conseguir ver essa parte. Não sei, tô refletindo aqui nesse lado. É difícil, assim. E, gente, tô falando no processo terapêutico, mas também pode ser em conversas de amigos, em interações, né? Então, vamos pegar esse exemplo do chefe, né? Fui exposto e humilhado na frente da equipe inteira e tal. Se nesse caso, sei lá, você se dedicou, você ficou 20 dias fazendo a apresentação, realmente você deu o seu melhor ali pra fazer aquilo, você sabe que foi uma coisa bem feita, que tava bem feito, né, que ele tava sendo injusto e tal, tem a escolha de você ir para um outro lugar, de você procurar um outro trabalho. Se você é qualificado, se você tá entregando um bom trabalho e o seu chefe é um mau caráter, é uma pessoa que não é justa e tal, também existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de mudar de faculdade, existe a possibilidade de buscar um emprego que não é tão longe, não precisa pegar o ônibus lá na casa do... Enfim, né, só que a vítima não consegue enxergar isso, ela não consegue ver outro mapa de caminhos, e por isso que os amigos se cansam tanto, porque eles começam a apresentar várias soluções, assim, e a sua bike? Tá lá parada, por que você não vai trabalhar de bike? Não, mas aí eu vou ser assaltada, a vida, né? Não, mas aí vai ser muito difícil, tá? E aí os amigos vão se cansando, mas porque eles não conseguem entender que esse lugar da vítima ali, né, faz sentido para essa pessoa, ela só consegue ser olhada e vista dessa maneira. Então, se você tira o problema, você tira a única parte que ela tem para ser vista. Então, não dá para ser assim também. Vamos tirar os problemas da mesa da vítima, porque essa pessoa não sabe se relacionar por outro caminho. E aí que tá o triste da história. É aí onde ela tem que aprender a se relacionar por caminhos diferentes, né? Eu tava brincando esses dias com o Lu, porque eu fiz a cirurgia, né, agora semana passada e tal, e eu fiz a cirurgia porque eu tava tendo muita cólica, né, assim, incapacitante, um negócio muito surreal. E aí eu fiquei brincando e eu falava assim, nossa, mas e agora? Se eu sarar da minha cólica, eu não vou ser mais mimada? Porque
Quando eu tô com cólica, o mundo para. Fico de cama, aí ele vai, leva chazinho, leva não sei o que e tal, né? Aí ele ficava rindo, ele falou, nossa, até parece que você precisa de uma cólica pra ser mimada, né? Tipo, quando eu quero ser mimada, eu peço isso, sem precisar usar o, ai, tô com cólica, tô doente, mas essa semana eu tô muito cansada. É tipo, quero dengo, quero ficar aqui sei lá, né? A vítima, ela não tem esse lugar. Ela nunca vai conseguir pedir diretamente o que ela quer. Carinho, atenção. Porque ela não sabe, ela não aprendeu assim. E eu acho que volta a esse ponto, que é o que eu tinha feito antes, sobre esse lado de você conseguir ser honesto com você, de identificar o que você realmente quer, né? Eu lembro, eu tinha uma ex que ela, quando chegava em casa, ela chegava em casa tarde, né? E já indo pro final da história, porque eu não me preparei pra contar essa história agora, então tá só vindo na minha cabeça. Mas o que acontecia era, ela precisava que eu fosse até a porta, falar oi pra ela e depois voltar e fazer o que eu tava fazendo. Só que ela nunca soube dizer isso dessa forma, sabe? Então, às vezes ela chegava em casa, eu não ia falar oi pra ela e a gente ficava discutindo, assim, sabe? Eu brigando, ou ela ficava irritada. E eu lembro que a gente já tinha terminado quando eu aprendi sobre essa parte, que era justamente alguém estava falando sobre isso, que tinha uma pessoa em que ele se relacionava que era assim. Eu pensei, nossa, eu acredito que a minha ex era essa pessoa, que era justamente alguém que precisava que alguém fosse ali e recebesse ela feliz quando ela chegasse em casa, porque o trabalho dela era difícil, ela trabalhava até tarde, era uma bosta, tinha que vir às vezes chovendo e etc. E era isso, e era algo que eu nunca consegui ver, é algo que ela nunca conseguiu me dizer. Que ela não conseguiu pedir, falar, né? Exatamente, porque ela nunca conseguiu identificar que isso era preciso pra ela ali, que era um gesto que pra mim não era nada, e justamente não era pequeno. Só que a gente nunca conseguiu ter essa honestidade nessa coisa, né? Que era exatamente da pessoa identificar e como você disse, né? Você sabe que você gosta de ser mimada, então você pede pra você ser mimada. E quando você tá se sentindo que você precisa de colo, etc. Eu acho que pra mim também, né? Nesse mesmo relacionamento com essa pessoa, eu não sabia pedir colo pra ela, não sabia pôr a minha cabeça no colo dela e pedir que ela me fizesse carinho. E esse outro lado, exatamente. E não era nem a gente ter vitimismo, porque a gente não tinha, mas a gente não sabia ter esse momento, essa honestidade sua ali, né? O que eu preciso agora e ir pra outra pessoa e pedir essa parte. E muita gente não sabe, né? Então... E aí a gente não precisa nem falar só desse processo do vitimismo. Tem muitos outros processos de autossabotagem aí em que você não consegue pedir de verdade o que você tá precisando, né? Quando a gente fala de autossabotagem, a gente tá falando de padrões mentais e de jeitos de pensar, né? Então existe um jeito que essa pessoa, que a vítima pensa, tem alguns... alguns padrões mentais que são típicos. Então, eu trouxe alguns aqui, né? Então, no fundo, essa pessoa tá sempre pensando de alguma maneira em algum desses processos aqui que ninguém me entende, pobre de mim, as coisas mais terríveis sempre acontecem comigo, eu talvez tenha desvantagens ou defeitos que são únicos, eu sou o que eu sinto e eu queria que alguém me salvasse dessa terrível confusão. No fundo, a vítima tem sempre essa sensação assim, nossa, eu queria que alguém me salvasse disso. Eu queria que alguém resolvesse isso pra mim, ou resolvesse isso por mim. E esses pensamentos, né, quando a gente fala, os pensamentos, eles vão sempre gerar, de alguma maneira, algum tipo de reação emocional, sentimento, emoção. Então, quando a vítima pensa desse jeito, o que ela gera dentro dela, né? Ela tende a remoer esses sentimentos negativos por muito mais tempo do que as outras pessoas, se sente sozinha e solitário, mesmo quando tá perto das pessoas íntimas, porque ela sempre vai ter essa sensação de que ela não é compreendida totalmente, que as pessoas não têm paciência, né, enfim. E talvez seja verdade que as pessoas vão perdendo mesmo a paciência e... existe um sentimento de melancolia, de abandono, tem inveja e comparação negativa. Então, sei lá, a vítima, ela já tem esse padrão de usar as coisas negativas para ter atenção. Se chega uma pessoa nova no grupo e ela começa a se sentir abandonada, deixada de lado, porque tá todo mundo lá, é pessoa nova, não sei o quê,
o que ela vai fazer, né? Tô doente, aconteceu, tentaram me assaltar, não sei o quê. E não é que a vítima mente, não é isso, mas, por exemplo, ela tem uma hipersensibilidade às coisas, então não é bem que ela foi tentar assaltar, ela tava à noite na rua, tinha uma pessoa estranha, já é uma tentativa de assalto, sabe? Eu corri e tal, não sei o que. Não, mas a pessoa te perseguiu. Sim, eu ouvi ela correndo. Não sei, talvez ela tá ali na viagem dela e não foi exatamente assim, mas pra ela teve esse peso, né? E aí ela vai criando esses estados emocionais que são negativos, que são ansiosos, que são, enfim... E ela vai se sentindo... É muito louco, né? Porque daí ela começa a reclamar mais, as pessoas vão ficando com mais saco cheio, com menos paciência, e a intenção dela inicial, que era aproximar a pessoa, porque no fundo o vitimismo é para aproximar as pessoas, no final não é isso que ela consegue, né? O que ela mais... Por isso que se chama autossabotagem, né? Porque o que ela mais tinha medo é o que ela gera, que é afastar as pessoas e se sentir abandonada, sozinha, sem ninguém para contar. Enquanto eu pesquisava, vieram algum desses pontos na pesquisa que era sobre... Existe esse lado de objetivos que a pessoa cria ou algo assim. Eu acho que indo mais pelo não só pelo profissional, mas pelo pessoal também, né? Uma das pessoas que eu tava lendo falava de como é importante a gente ter objetivos, e quando você cria um objetivo, você não se auto-sabota. Mas quando você não cria esses objetivos, você acaba se auto-sabotando. Você tem algum pensamento sobre essa parte? Eu acho muito difícil conseguir motivar uma pessoa com um padrão desse a realizar objetivos sem antes ela ter consciência do processo de vitimismo dela. Porque ela vai desenhar um objetivo e aí, então vamos lá. Vou voltar a fazer atividade física, vou correr e tal, porque eu gosto, em algum momento eu corri, foi legal, blá blá, beleza. Mas eu não fui correr hoje porque a minha irmã, ela acordou atrasada e aí ela entrou no chuveiro, aí ela ficou demorando, aí eu não podia sair naquela hora, tá. No outro dia, ela tava saindo pra correr, mas aí a vizinha deixou o carro parado e aí ela tinha que fazer alguma coisa, não fez. Então, ela nunca vai conseguir desempenhar esse objetivo e tal, porque, né, sempre alguém vai estar lá sacaneando e dificultando a vida dela e tudo isso. Então, não dá, na minha leitura, tá, Bruno? Talvez, enfim, a gente tenha visões diferentes aí. Mas você precisa trabalhar primeiro o processo de autorresponsabilização mesmo. E não é naquele discurso raso do quem quer vai lá e faz, não é isso. A gente tem que ir bem mais fundo do que isso, entender o lugar dessa vitimização, por que a atenção vem por aí, o que essa pessoa não consegue pedir, se ela se sente merecedora de verdade de ter essa atenção, esse cuidado, ou sei lá o que ela tá querendo, né? São processos inconscientes, ninguém acorda de manhã e fala... Bom, hoje vou trazer minha vítima à tona, agora é isso, assim, vai ser todo mundo contra mim. Não, a pessoa vai vivendo ali, a lente que ela usa é essa, ela só consegue enxergar desse jeito. Né? Então a irmã demorou no banho pra fuder a vida dela, pra sacanear. Aí a mãe não fez o café da manhã porque ela não é a filha querida, porque se fosse teria feito. Aí o chefe, porque nananã. Então, ela tá sofrendo ali, gente. A gente tem que entender que a vítima, ela está sofrendo nesse processo. Eu trouxe isso porque eu acho que rolaram duas coisas quando eu tava vendo essa psicóloga falando sobre isso. Ela trouxe sobre o lado eu acho que desde a infância, sabe? Eu acho da pessoa ter objetivo. Foi nesse ponto que ela trouxe. E eu acho que foi isso como... a pessoa sempre ia em direção a objetivos e como isso era mais sólido. O exemplo que ela trouxe foi, se você tem uma pessoa que é focada em objetivos e vai atrás de coisas desde pequeno, né? Não só quando adulto, ela se molda exatamente para resolver problemas. E quando você tem um outro lado que são pessoas que não têm objetivo nenhum,
não tem o porquê fazer as coisas, porquê ir para a escola, ela não consegue ver como algo objetivo para uma conquista futura, assim, ela tem mais probabilidade de entrar nesse lado de vitimismo, porque exatamente não existe uma execução e um resultado ali que ela vê de certa forma, sabe? Mas, enfim, era um Não, ponto. mas sim, faz todo sentido, você tem razão. Porque quando a pessoa realmente consegue executar um objetivo, ela vê o resultado daquilo e ela percebe que ela construiu aquele resultado, isso é um antídoto, ou isso é um remédio, um motivador, um acelerador, sei lá, enorme, assim, enorme, né? Então, sei lá, eu tenho pacientes que são super disciplinadas em relação à atividade física, as coisas que querem, e que já entendem o processo, assim, o valor do processo nas coisas. Já entenderam que as pessoas excepcionais não fazem nada além do que ter uma rotina, fazer as coisas um pouquinho todo dia e tal. Então, não interessa que a mãe não fez o café da manhã, não sei o que, não. Ela sabe que ela tem que cumprir aquela corridinha, aquele trechinho, e que aquilo é o tijolinho que ela tá colocando, e a lente dela não tá focada nisso. Não tá focado no, que hoje a minha vizinha parou o carro e não sei o que. Tá focada em, eu fiz meu treino hoje, foi foda, foi do caralho e tal, não sei o que. Eu te falei que a vizinha tava não sei o que lá, com o carro parado, quase que eu não consigo sair. Minha filha, mas se ela não tirasse o carro, eu ia a pé mesmo. Sabe, isso tem um pezinho assim. O paciente que tem o vitimismo alto, imagina, é uma sessão inteira falando da vizinha que para o carro, que ele não consegue sair, que é muito difícil, que ele tá desgastado, que ele já pensou em mudar de prédio, mas é muito caro no bairro. Sabe, isso ganha. Então, quando a gente consegue fazer a vítima dar esse passinho e ela consegue ver um resultado, alguma coisa, isso vai ser muito forte, vai ter um benefício sim, mas é um desafio dar esse passo. Você falando sobre esse exemplo de agora me fez até pensar sobre como a gente tem fases também de vítima, né? Porque eu não me considero uma pessoa que se classifica como alguém de vítima. E até quando eu estava pesquisando, exatamente, eu estava pesquisando os extremos de pessoas que são vítimas e são o completo oposto. Mas como tem essas nuances e fases, porque justamente me fez lembrar, acho que fases em que eu estava mais indeciso na vida, ou com medo de tomar decisões que eu sabia que eu queria tomar aquela decisão, era a fase em que eu me fazia mais de vítima e colocava mais a culpa no fator externo. Não que o fator externo também não tenha culpa, mas eu lembro de ter fases assim de mais vítimas e porque não choveu aquele dia, ou porque choveu aquele dia, sabe? E usando essas desculpas porque eu tinha medo de tomar a decisão que eu sabia que eu queria tomar, ou não tinha certeza ainda, e por isso o medo, e todas essas outras coisas de medo, e como eu tive também essa coisa, o vitimismo por medo. Não, e você, né, morou em Dublin, que é uma cidade cinza e triste. Você podia usar isso todos os dias da sua vida. Eu queria fazer tal coisa, mas, gente, não tem sol aqui, sabe? Eu fico triste. Ou tipo, é isso, eu tô fora, eu tô longe do meu país, eu sou um expatriado, enfim, né? E quem tá no Brasil também pode usar isso como um processo de que no Brasil é tão difícil, olha essa violência, olha não sei o quê, olha. Cara, tudo pode virar a muleta da vítima. E eu queria, assim, eu fiquei pensando. Eu não quero entrar. Eu tenho medo de entrar naquele lugar, tipo. Sabe quando alguém reclama de racismo e as pessoas. Mas é um vitimismo, né? Meu Deus. Ou de machismo, a mulher reclama do machismo e mas é tanto vitimismo, porque não sei o que, porque eu fui mulher e eu nunca sofri nada na minha vida, blá, blá, blá. Não é nesse lugar, assim, né? A gente tá falando de contextos diferentes de preconceito, de crimes desse nível. Não é nesse lugar que a gente tá. Não é porque você é mulher, sempre trabalhou no mundo organizacional e nunca passou por machismo, que nenhuma mulher
né? Ou como eu já ouvi, sei lá, mas eu também sou negro, mas eu também vim de periferia, olha onde eu tô, eu não ficava chorando. Sim, tem pessoas que talvez tenham passado por menos, ou sentiram menos, ou não tiveram consciência do racismo que sofreram. Não é nesse lugar que o episódio tá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! A gente já falou que o racismo precisa de um episódio em si, né? Ou mais de um episódio, e a gente precisa trazer mais gente aqui também para falar sobre isso. Definitivamente eu não tinha nem pensado nesse lado do vitimismo, pelo lado mais de sentimento nesse local que realmente existe. E eu lembro até, você falando sobre isso me fez lembrar de um chefe uma vez. Eu gerenciava essas duas pessoas e eles estavam em conflito e etc. E os dois estavam errados e os dois estavam certos. Só que uma pessoa estava muito mais num espaço de vítima do que a outra. Eu lembro desse chefe me falar sobre essa pessoa, né? Quando eu estava conversando com ele e pedindo conselho, ele me falar que não importa se essa pessoa está certa ou está errada, o importante é o que ela sente. E o que ela sente é o que importa, e é a verdade para ela. Então você pode dizer o que você quiser, você pode estar certo quando você pode estar errado. O que a pessoa sente é a verdade. E eu acho que quando a gente entra nesse vitimismo sem ser pelo lado de que você se adaptou pelo vitimismo, é justamente isso, né? Se você sente que você está sofrendo prejudicado porque você é mulher, porque você é de uma classe diferente do seu ambiente de trabalho, ou seja o que for, o que você sente acaba sendo verdade, né? O que é diferente quando você, aí é o tema do podcast, está nesse lugar de vítima porque você se adaptou à vida assim, né? Você vem nesse caminho de vítima e não quer dizer que só porque você se sente a vítima está certo, porque como a gente já vem falando aqui, né? De como você se adaptou a ter atenção desse jeito, de como... Eu mesmo penso que eu lembro que quando eu fazia tudo certo, a minha mãe me dava atenção e ficava super orgulhosa de mim. E eu adaptei a minha vida a sempre buscar fazer tudo certo. E como isso foi uma bosta, porque vem o perfeccionismo, e aí você tem medo de começar coisas novas, porque você vai para esse lado que você não quer errar, e de como a gente, de certa forma, se adapta justamente a buscar o amor, a buscar a atenção. E o vitimismo é um dos que mais ficam com você, porque você adapta a sua vida inteira a esse local... Não sei se inferior, mas esse local doloroso, né? De que a sua vida é uma dor, de que tudo é uma dor, de que a pessoa parou na frente da sua casa e como aquilo é uma dor. E é uma dor que talvez não seja nem tão fácil de você perceber de como isso é uma dor, né? De como você tá vivendo uma vida que é tão dolorosa assim, porque você se acostumou a fazer aquilo. Porque o vitimismo, assim, enquanto processo de autossabotagem, ele tá muito conectado à hipervigilância, né? Assim, quem é vítima tem uma hipervigilância, uma vigilância alta em relação às maldades do mundo, ao que pode acontecer de ruim, ao não sei o quê. Então, junta dois padrões aí que são super negativos, né? Tem uma coisa, assim, no mundo do coaching, né? Quem ouve a gente faz pouco tempo e tal, eu tenho formação em coaching, trabalhei com isso por bastante tempo, ainda trabalho, dou orientação profissional para empresários, enfim, mas tem eu vou chamar de vertente, né, uma corrente dentro do coaching que defende assim, que todas as pessoas, como é que eles falam? Você pode tudo o que você quiser, né, você não existe objetivo errado. Se você quer muito esse objetivo, você vai conseguir e tal. Isso sempre foi uma coisa que eu questionei. Eu lembro que eu tinha uma conhecida, uma vez ela me perguntou isso, mas você trabalha com coaching e você não acredita que todo mundo pode fazer tudo o que quiser? Não, eu não acredito, porque eu entendo que a gente vive num mundo e num contexto em que os privilégios, eles são muitos, assim, muitos. Né? É muito diferente você morar na Vila Mariana, estudar sei lá, na Liberdade e trabalhar, sei lá, aqui também, né, na Paulista. Você vai ter um tipo de rotina que por mais mas eu acordava cedo, eu acordava às 7 horas para ir trabalhar.
Tá, sim, tá acordando cedo, ok, né? Só que tem gente que acorda 4 para conseguir trabalhar aqui, porque não mora na Vila Mariana, né? Sei lá, mora em Guaianazes, mora no Capão Redondo, e para conseguir chegar na Vila Mariana 8, 9 horas para trabalhar, ela não acordou às 7. E aí depois para voltar também, né, você já tá linda, plena, de banho tomado, jantou e tá deitadinha, a pessoa ainda tá no ônibus sendo chacoalhada e exausta e tal. Então, quer dizer que nenhuma pessoa de periferia conseguiu estudar? Nenhuma pessoa da periferia conseguiu trabalhar? Sim, mas com muito mais esforço, com muito mais sofrimento, com muito mais desgaste, e eu não acho isso normal, eu não acho isso aceitável, eu não acho isso certo. Não tenho que achar isso certo. Não é porque essas pessoas conseguiram que eu tenho que falar que, então tá bom, então tá ok. É só querer, né? Se você realmente quer, você vai conseguir. Não, isso tem um custo para essa pessoa. Teve um peso, teve um sacrifício. Às vezes é o sacrifício de uma família inteira. Essas semanas, né? A gente não gosta de falar coisas muito datadas aqui no episódio, mas enfim, gente, estamos entre o primeiro e segundo turno da eleição aqui de 2022. E aí teve, não sei se você chegou a ver, eu imagino que sim, mas rolou, né, nas últimas semanas um vídeo de alguns estudantes de medicina num evento, tipo esses jogos, né, universitários e tal. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eles estavam, o grito de guerra deles era, né, eu sou playboy, não tenho culpa que seu pai é motoboy, e meu dinheiro nunca acaba, é isso aí mesmo, meu dinheiro nunca acaba, enfim, não sei exatamente o que tinha acontecido, mas um grupo, não dá pra falar que eram todos os estudantes da medicina e tal, estavam falando isso, né. E aí um dos estudantes da mesma faculdade fez uma postagem depois falando, olha, o meu pai é motoboy, pra gente pagar os 10 mil reais que custa a mensalidade da faculdade que eu faço, a minha família inteira se sacrifica, porque não é só ele, né, enfim. E eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho, do sacrifício que eles estão fazendo pra me formar e tal, não sei o que, né. Ao mesmo tempo que é muito legal, né, tipo, poxa, que bom que esse motoboy conseguiu colocar esse filho nessa faculdade, que ele tava se formando já, o menino, faltava acho que um semestre. Eu não queria viver num mundo em que um pai ou uma família inteira tivesse que se sacrificar tanto para que um filho estudasse. E aí, nesse caso, não é sobre vitimismo ou coisas assim. É sobre só não olhar para isso e falar assim, ai, nossa, que maravilhoso. É muito legal o sacrifício, é muito legal ele estudar e tal. Mas não acho que é certo, eu não consigo achar ok morar num mundo em que tem gente que vai conseguir estudar super de boa, a ponto de ficar gritando, né, não tenho culpa que seu pai é motoboy, meu dinheiro nunca acaba, e que para essa família 10 mil reais de mensalidade numa faculdade é ok, super tranquilo, enquanto tem outras famílias que a família inteira tem que se mobilizar para uma pessoa estudar. Enfim, só um desabafo aqui no meio do podcast. O podcast é nosso, gente, a gente faz o que a gente quiser, lembre-se. O Átila tem um ótimo vídeo sobre isso, né? Eu vou deixar linkado na descrição aqui, que ele fala sobre meritocracia e como que é justamente quando você nasce mais rico, quando você nasce mais pobre, como não existe meritocracia nenhuma. Eu acho muito legal a gente existir num momento em que realmente a gente entende que isso não é verdade. É muito bonito você ver num filme ou alguém te contando a história depois que já conquistou, né? Depois que o cara... essa pessoa mesmo, daqui 30 anos, talvez conte a história de que, nossa, que legal, a família inteira se sacrificou e não sei o quê. Você viver isso é uma merda. É simples. Você passar fome é uma merda porque você tem que estudar ou porque você nem consegue estudar. Tudo isso só é bonitinho depois. Enquanto você está vivendo isso, como a maioria vive isso, é uma merda. E não tem nada de bonitinho, não tem nada de conquista porque teve 10 pessoas que fizeram, por que você não faz? Porque é uma merda, porque é difícil, porque ninguém teria que passar por isso. E eu lembro quando
quando eu vinha no começo, depois que eu já estava morando há bastante tempo na Europa e eu vinha pro Brasil não no começo, mas mais pro fim, assim, nos últimos anos, né? É mais fácil dizer isso. Eu lembro como eu ficava triste de ver as pessoas no Brasil morando na rua e essa pobreza toda que existe aqui, sabe? Porque eu vejo como o brasileiro trabalha pra caralho. O brasileiro trabalha muito e é muito dedicado. É muito dedicado. E até eu vi uma thread no Twitter esses dias e já falei com um amigo sobre isso. Quando a gente vai morar fora no começo, você pensa que todo mundo é preguiçoso lá. Porque como assim você não trabalha muito? Como assim você não trabalha até tarde? Como assim você não trabalha de fim de semana? E exatamente, a gente vem numa cultura e a gente é tão dedicado e tão esforçado e vem nesse lugar que você tem que trabalhar pra caralho pra conquistar as coisas e isso não tá certo. Não tá certo ter que trabalhar, não tá certo ter que pegar 5 ônibus e ter que trabalhar tanto dessa maneira pra gente fazer as coisas. Mas a gente vem numa cultura que é isso. Uma cultura que é jovem ainda, que tem um preconceito foda sobre as coisas e, enfim... A gente vai pegar um podcast inteiro pra falar disso, porque é uma bosta. Não, e o que eu queria, assim, o contraponto que eu queria fazer é que não dá pra gente olhar pra um outro jovem que talvez a família não queira fazer todo esse sacrifício, ou que esse próprio jovem opte por começar a trabalhar ao invés de estudar, porque... ele vai demorar 3 horas para chegar no trabalho, se ele resolver fazer a faculdade, ele vai chegar 2 horas da manhã em casa e vai dormir só 4 horas, porque depois ele tem que acordar às 6 ou às 5, ou sei lá. Não dá para olhar para essa pessoa e falar assim, que vitimismo, né? Tem tanta gente que se esforça e consegue e tal. Tem gente que vai olhar para essa dificuldade toda e vai falar, cara, não dá. Ou vai optar por começar a trabalhar antes de estudar, ou vai escolher entre trabalhar ao invés de estudar. E aí isso já não tá em lugar de vitimismo, isso tem uma dificuldade real e um degrau social real, que é muito diferente do que a gente tá falando. Então acho que ficou claro assim, o contraponto que eu queria fazer? Ficou claro. Voltando pra vítima processo de autossabotagem, ela tem uma coisa que eu queria falar aqui, que são as mentiras que esse processo mental ele acaba contando, né, para justificar o porquê se manter aí no processo. Então eu anotei algumas aqui, que talvez assim eu receba um pouco de amor e atenção que eu mereço. Uma outra mentira que a pessoa conta pra si, né, que esse processo conta pra si a tristeza é uma coisa nobre e sofisticada que mostra profundidade excepcional além do discernimento e sensibilidade. Então, a tristeza ou o sofrimento para essa pessoa, ele ganha um pedestal aí na hierarquia das emoções, né, então ela precisa ser exibida, essa tristeza, esse sofrimento e tal. E não tem, assim, remédio para lidar com isso que não seja o processo de autorresponsabilização mesmo. Não tem milagre em relação a isso. É muito difícil conviver com alguém assim, porque a gente perde a paciência, porque isso desencadeia, engatilha outras coisas em relação a gente, né? Talvez você não teve uma mãe assim, mas talvez, sei lá, você conviveu com algum amigo, alguma amiga que tinha essa mãe que ficava doente em momentos específicos. Eu tinha um amigo que falava que toda vez que ele ia pra balada, que ele ia sair, tinha alguma festa, alguma coisa que ele ia demorar pra chegar, quando ele saia do quarto, a mãe dele tava toda enrolada num cobertor, no sofá, podia estar assim, um calor de 30 graus, ela tava toda, ai filho, você vai sair, nossa, tá tão frio lá fora, nossa, você não quer ficar? Eu faço uma sopinha, não sei o quê, ai, não sei, acho até que eu não sei, talvez eu, sabe, já começava ali pra ele ficar naquele processo. Todo mundo conhece alguém assim, né, que usa esse caminho pra ter atenção, pra conseguir o que quer, porque às vezes vai pra um lugar também de manipulação, enfim, se a gente entra num processo mais empático, fica mais fácil de enxergar o que tem por trás aí desse lugar, né. Você falando sobre isso me fez lembrar sobre uma pessoa que não vou dar detalhes, mas de ter exatamente esse ponto de quando você vai fazer certa coisa, acontece certa coisa com a pessoa, sempre... Essa semana
Ai, o que foi que a minha paciente estava contando uma coisa que a gente chorou de rir, que é... toda vez que... não é toda vez, né? Assim, a gente tá generalizando, mas ela falou, toda vez que eu contrario o meu namorado, ele tem uma crise de ansiedade. Tipo, porra! Como assim? Né? Tô achando que tá rolando um padrão, assim. As crises de ansiedade, os incômodos ansiosos só acontecem quando é contrariado. Aí não vale, né? Aí tá num outro lugar, né? O ser humano. Coisa tão maravilhosa e tão cagada. Mas, Bruno, você sabe que esses dias eu tava até falando sobre isso em terapia, assim... E aí vou abrir aqui pra vocês uma dificuldade minha, assim. Ser psicólogo, trabalhar com processo terapêutico e tal, faz a gente... Eu vou usar a palavra relativizar porque não tá vindo outra melhor na minha cabeça, mas faz a gente sempre relativizar as coisas. Então, quando alguém vira pra você e fala assim, o cara... O caso do chefe, né? O chefe foi, gritou com todo mundo na equipe, foi um puta do escroto, humilhou todo mundo e tal. Como psicólogo, a gente tem um treinamento, assim, que é ouvir essa história e não tomar um lado, e não virar e falar assim, nossa, filho da puta, não sei o quê. Sabe, você já começa a pensar, puta, o que aconteceu com esse cara? Nossa, tá sob pressão, sei lá, você relativiza isso, né? Isso quando eu tô vendo filme, isso quando alguém me conta alguma história, é o tempo inteiro assim, sempre eu me percebo sempre num lugar de tem outro lado aí. Por que será que aconteceu isso? A minha vida seria muito mais fácil se eu entrasse no automático de que cuzão, né? É mesmo, é um puta de um cuzão. Que filho da puta. Você quer capitalista, morro, tal, você quer, né? E aí o que tem acontecido é que eu tenho ficado incomodada das pessoas ao meu redor não fazerem isso. Se não... Tipo, a pessoa quer que todo mundo vire psicólogo agora. Tipo, poxa, por que a pessoa já saiu julgando o comportamento do outro? Nossa, por que a pessoa não consegue ver e tal? Enfim, mas não é uma coisa que, né, assim, eu acho que eu fico querendo das pessoas alguma coisa que, primeiro, não é natural, né? Segundo, eu tenho muito tempo como psicóloga e faz parte... Mas é um desejo meu, enquanto ser humano, que as pessoas consigam ter processos empáticos um pouco mais automáticos, mais naturais e com mais fluência na vida, sabe? Vocês ficam aí treinando o inglês de vocês e melhorando. Fiquem mais fluentes na empatia também, sabe? Treine também a empatia. É importante. Precisamos de mais fluência e empatia. A gente não faz isso, gente, porque o ódio é mais gostoso, né? O ódio em grupo, porque você conta pra pessoa, aquela pessoa compartilha o ódio, os dois dá a mão e fica com o ódio junto. É por isso, assim, que não dá. Mas eu já me peguei em momentos em que a pessoa... Eu aprendi, né? Mas vou dizer aqui antes de eu ter aprendido que a pessoa vem pra te contar um negócio porque ela só quer te contar o ódio. Ela só quer te contar a frustração. E você, como terapeuta, sabe muito bem que é só ali. Você só está ali para ouvir, não é pra nada. Mas se você vir e ser a pessoa neutra ali e realmente falar, mas por que você acha que a pessoa... Não interessa, porque eu não quero saber. Eu quero saber que eu estou com esse ódio, que eu estou com essa frustração. Não me vem ser neutro agora, que justamente no primeiro momento em que você não tem empatia nenhuma, né? Você quer só destilar o ódio e a sua frustração. E depois, de certa forma, você coloca um pé no chão ali e pensa... mas eu cheguei atrasado, ou seja lá o que for que aconteceu e... com os meus amigos, eu tenho treinado bastante essa coisa de primeiro a pessoa conta, eu vou, que filho da puta mesmo, meu Deus! Aí depois eu falo, amiga, não, agora vamos dar uma acalmada aqui, vamos tentar olhar essa história melhor? Tá, vamos. Mas o meu ímpeto inicial é tipo, calma, não é bem assim. E... Tem um episódio, a gente acabou nem falando, né? Que semana passada foi a semana do podcast, né? Enfim, uma data importante para os podcasts. O Bruno me viciou no podcast, que é o Boa Noite Internet. E tem um episódio do... Como que ele chama? O cara do Boa Noite Internet? Cris Dias. Cris Dias. Que ele fala sobre a caixa de ferramenta emocional,
né? Assim, que muitas vezes a gente nem sabe que tá faltando uma ferramenta ali, ou como usar essa ferramenta e tal. E eu acho que a empatia, ela é uma ferramenta que muita gente tá lá dando martelada em parafuso e não entende que tem uma ferramenta para aquilo, né? Que tem uma chave de fenda que vai dar certinho, vai funcionar e tal. Então, a minha dica eu tenho certeza absoluta que tá faltando empatia na caixinha de ferramenta de vocês, caixinha de ferramenta emocional. Então, invista em empatia. Mas eu acho que eu já tenho. Vista mais. Melhore. Você viu como eu sou tão foda, né, Cintia? Preciso me reautoafirmar aqui. Que eu comecei o episódio justamente com um ódio e depois logo já vim com essa parte da empatia. Fingida no começo ali, né? Que foi meio fingida, mas depois virou mais verdade. Tem gente que precisa de humildade na caixinha de ferramenta, tá? Será que a gente já falou sobre humildade? Inclusive, não é só empatia, talvez a humildade, né? Tipo, claro, gente, foi tudo muito ensaiado. A gente queria trabalhar em vocês, essa coisa da raiva inicial ali, deixa pegar fogo, e depois da empatia. Beijo, é isso. Vamos para dicas, Demauro, que já estamos no nosso horário? Vamos. Bem, acho que você já deu a dica aí de um podcast, né? Que estará na descrição também. Eu vou colocar o vídeo do Átila. E tem um filme aqui que eu trouxe, aproveitando que acabaram de fazer um remake dele. Não vi o remake, não sei se é bom ou não. Que é o Pinóquio. O Pinóquio ali, de certa forma, se é uma vítima real, mas também se faz de vítima. Se você assistir a versão original, muito melhor, né? Porque era uma criança que fumava, que vai pra Ilha do Prazer, não sei o que lá. Que infância foi essa que a gente assistia esse tipo de desenho? Mas enfim, assistam o remake. Que deve estar muito mais cuidadoso, né? Enfim, deve ter mais cuidado aí com o Pinóquio o remake. Deve ter. A minha dica, mais uma vez, é o livro Inteligência Positiva, do Shizad Shamini, que fala sobre esses processos de autossabotagem, incluindo a vítima, né? Os trechos que eu trouxe aqui da descrição da função da vítima, características, pensamentos, sentimentos, são baseados no livro dele. Tem o testezinho lá para você fazer, para ver qual que é o seu nível de vítima, como é que tá, se tá alto, baixo. Então vale fazer o teste, é gratuito, online. O Demauro também vai deixar aqui na descrição para vocês o teste. Não quero fazer esse teste não, porque vai que eu descubro que eu sou vítima e até hoje não tenho essa consciência sobre isso. Se você quer que o Demauro faça o teste e dê um print, coloque lá nos stories, fala pra gente, avisa a gente. Sempre fudendo o Demauro no podcast. Sempre expondo o Demaurinho, né? Sempre. Não, Demauro, você deve ter um perfeccionista alto, controlador alto, né, gente? E um hiperrealizador também. Acho que é isso, o seu pacote de autossabotagem. Já tem bastante, né? Isso de alguns que a gente listou aí. Que listou não, que você jogou na minha cara. Gente, assim, ó, enfim, quem conhece Demauro sabe, nem precisa do teste, Bruno. Não precisa. Tá mudo, graças a Deus, porque eu tenho a impressão que você me xingou. Não te xinguei, eu só voltei com a minha humildade aqui e falei que eu sou uma pessoa transparente. É por isso, eu transpiro a transparência, seja lá o que signifique. Gente, é isso. Vamos terminar o nosso episódio pedindo mais empatia e mais sinceridade emocional também, né? Se a gente for sincero com as coisas que a gente quer e precisa, o vitimismo não vai precisar de tanto lugar aí no nosso comportamento e nas nossas relações. É isso. E sinceridade emocional merece um episódio nosso, hein? Vou colocar Anota aqui aí no tema. É isso, gente. Obrigada. Beijos. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.